Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma paisagem com uma cachoeira. Mas antes uma palavra, Salmo 104, versículo 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Aqui nós temos o risco. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar ali em cima pelo céu. Por ser uma paisagem, eu sempre gosto de fazendo as partes de cima e vir trazendo, que daí já vai ficando pronto lá. Eu vou usar azul hortênsia e vou usar um pouquinho de diluente. Vou colocar aqui no pratinho. Só para deixar essa tinta um pouco mais leve. Pincel número 14. Você pode fazer com o pituá, com uma brochinha, com um pincel grande. Pode fazer com aquele instrumento que você tem, tá? Isso não impede você de fazer um bom céu. E agora eu vou trabalhar assim, ó, forçando o pincel, mas não é preciso preencher a área. Você vai fazendo movimentos circulares, colocando esse azulzinho sem preencher. É quase que um esfumaçado. Evita deixar mancha. Se ficar uma mancha um pouquinho maior, aí você volta ali com o pincel e vai fazendo com que aquela mancha suma. Eu vou colocar esse azulzinho aqui, ó, toda essa área que eu tenho galinhos aqui da árvore, até do lado de cá. Terminei aqui. Do ladinho, eu terminei bem suave, porque depois, no final, acho que eu vou interferir com algum molde vazado, fazer uma moldura, alguma coisa assim. Agora, a gente tem aqui, ó, essa área, que seria da parte verde, aqui, ó, o último plano, que tá lá atrás. Eu vou colocar, junto com esse azul hortênsia, um pouquinho do azul caribe. Vai ficar um pouquinho mais forte. Olha só, tô dando uma misturadinha. O tom vai mudar só um pouquinho. Olha só. Ainda acho que ficou meio forte. Mas aqui também eu vou preenchendo, mas sem deixar aquele excesso de tinta, porque senão o pano vai ficar duro. Então, você vai preenchendo, mas trabalhando assim, redondinho com o pincel. Mais ou menos ali até a linha, até o risco. Embaixo também. Eu ainda vou começar, apesar de que aqui, ó, a gente já tem um outro espaço, mas eu vou começar aqui desse lado com essa mesma cor. Aqui, no teu risco tá certo, tá? Eu tirei um pedaço aqui da cachoeira, porque achei que ali em cima ficou muito largo. Então, eu vou entrar aqui, cobrindo esse último risco. No teu risco, isso daqui não tem. No teu risco já tá certo. Agora, sem lavar o pincel, eu vou pegar aqui, ó, uma pinceladinha do verde maçã. Ó, bato o pincel para tirar o excesso. E eu vou fazer assim, bem na borda, bem em cima do risco. Umas batidinhas. Aí eu venho trazendo assim um pouquinho para dentro. Isso vai simular aquelas copas de árvore que estão bem longe. Continuo aqui. Toda a borda de cima, bata bem em cima do risco, tá? Para cobrir, se ficou aparecendo. Aí, você viu que o azul, ele tá aparecendo bem. O verde, além de ser bem pouquinho, não tá preenchendo tudo. Eu vou até limpar o meu pincel aqui, ó. Agora não batidinha, só sujeirinha de pincel.
para aquele azul ali de trás ficar um pouquinho mais esverdeado, mas não tanto quanto esse aqui. Pronto, agora a gente já tem o último plano, o penúltimo. Não vou falar assim, porque depois eu não vou saber falar pra frente. Mas nós vamos fazer agora toda essa área aqui desse lado. Aqui desse lado, eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma pedra, 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 pedra e pedra, tá? Aqui eu tenho mato. Aqui eu tenho uma arvorezinha. E nós vamos, eu tenho uma arvorezinha que eu quero fazer de cor diferente. Nós vamos fazer assim, pouquinho de diluente. Se você quiser, você pode trabalhar também com o pincel umedecido de água. Só que daí tem que tomar bastante cuidado para a água não fazer uma mancha. Verde pinheiro. Não precisa nem, ó, não precisa nem livrar aqui esse azul, você pode até pegar um pouquinho junto. E esse verde pinheiro, eu vou trabalhar ele aqui, ó. Você viu que agora ele já vai ficar bem mais forte. Mas, por causa do diluente que a gente tá usando junto, ele não vai sumir quando começar a lavar o pano. Porque o diluente ajuda que a tinta penetre na cerda do tecido e pinte essas cerdas. Ó, tô misturando aqui aquele restinho de azul. Aqui eu tenho a asa. Chegando quase na borda. Aqui essa arvorezinha eu vou colocar só aqui, ó. Você tem os galinhos no risco, então não se preocupe. Você vai conseguir achar a árvore depois. Aqui ela tá por cima da pedra. Aqui do lado de baixo, ela tá por trás da pedra. Então, aqui eu faço a linha. Aqui eu deixo assim, porque esse vai passar por cima daquele elemento. Aqui e aqui eu tenho a mesma situação. Vou aproveitar esse azulzinho aqui. Você tá percebendo que eu tô deixando aqui em cima um espaço bem pequeno, porque ali a gente vai colocar um outro tom de verde. Isso que tá por cima do outro elemento, a gente faz agora e depois a gente volta e retoca. Eu vou usar primeiro o verde maçã, agora eu tô pegando direto, e eu vou bater ali naquela pontinha. Olha, tá batendo, tô cobrindo mesmo o espaço. Ali na bordinha. Depois, aqui pra dentro, eu vou pegar a tinta assim, ó, de pé. O pincel tá bem carregadinho. Aí eu vou fazendo aquilo que a gente fez ali, só que aqui com maior intensidade. Vou fazendo manchas. Lembrando que aqui no final tem que terminar suave, tá? Se você não tem o verde maçã, você pode fazer com verde pistache, com verde folha, um verde abacate, o verde que for mais clarinho que você tiver. Sempre assim um contraste, um verde escuro e um verde bem claro. Aqui a gente vai deixar ele secar um pouco para fazer o acabamento. Enquanto seca aqui, nós vamos fazer as pedras. As pedras que estão aqui, eu vou trabalhar com preto, sépia, caramelo e areia. Você pode variar também as cores. Eu vou começar com sépia. Aqui, ó, essa última pedra aqui já é a água. Então, eu vou começar com sépia aqui. Essa área aqui, dessa pedra, ela tá bem escura, que ela tá por trás da água. E é uma parte, é a parte de baixo da pedra. Então, eu vou escurecer o cantinho com um pouquinho do preto. Parece que não, mas dá diferença. Quanto mais tons a gente usar na pintura, mais rica vai ficar. Ó, agora eu vou terminar aqui com o sépia.
Esse matinho depois vai subir por cima da pedra, então aqui eu não vou deixar uma linha, eu vou só terminar esfumaçando assim, ó. Esse pedaço aqui, eu vou trabalhar com caramelo e com o sépia também, vou dar uma misturada. A pedra vai ficar assim um pouco avermelhada, não vai ficar só escurinha. Essa pedra tá por cima daquela. Então, aqui, ó, nesse cantinho, eu vou colocar também um pouquinho do preto. Já deixo a sombra dessa pedra aqui pronta. Pincel sujinho mesmo, eu já venho com uma areia fazendo aqui uma luz. Lembrando que a pedra, você não deve alisar muito, tá certo? Aqui é uma pedra de rio. Pedra de rio, ela é lisinha assim. Você pode trabalhar a pedra assim, ó, de forma irregular. Ela vai ficar uma pedra lisa, só que ela tem textura. Aqui eu vou limpar o meu pincel nessa posição. Um pouquinho mais de luz aqui, colocando. Pronto, aqui nós temos uma pedra. Vamos para as outras. Eu só usei o preto para fazer sombra aqui, ó, nessas duas de baixo, tá? À medida que vai subindo aqui, vou entrar um pouquinho, eu vou usar só o sépia. Aí, um pouquinho do caramelo junto. Essa pedra aqui, ela tá por trás do mato. Então, eu nem vou trabalhar muito aqui. Essa daqui, esse pedaço, ela tá por cima. Então, aqui eu tenho que colocar a luz. Aqui, ó, ela tá pegando luz. Aqui, essa tá passando por cima da pedra, então não preciso trabalhar o final. Essa daqui, ó, o matinho tá passando por cima também. Agora, aquela de cima, vamos separar aqui. Um pouquinho do caramelo para dar uma corzinha. E agora eu já vou iluminar. Esse pedacinho aqui tá por trás da arvorezinha. E esse pedaço aqui tá na frente daquele mato que tá ali um pouquinho mais longe. Aqui vamos separar um pouquinho, só um pouquinho de luz. Agora a última pedra, que ficou um pouquinho mais comprida. Eu vou deixar esse mato subir em cima dela também. Um pouquinho de caramelo com sépia, termino de preencher. Vou dar uma iluminada aqui pelo centro. Não fique lambendo muito, não fique esfregando muito o pincel, porque lembra, a pedra tem textura. Pronto, construí a área das pedras. Agora, eu já pego meu pincel aqui, ó, com um pouquinho do verde pinheiro, e eu já vou terminando o matinho que subiu pra cima da pedra. Aqui não. Aqui subiu, mas eu já tenho aqui, ó, o verde maçã. Então, vou trabalhar com verde maçã. Aqui também com verde maçã. Aqui também com verde maçã. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho, pus o pinheiro agora, mas eu já vou colocar um pouquinho do maçã também. Agora, eu vou fazer do lado esquerdo tudo que eu fiz aqui. Eu vou fazer as pedras e também os verdinhos. Aqui, ó, já fiz as pedras que estão por trás da cachoeira. Aqui resolvi fazer matinho, então não fiz pedra não. Vou deixar fazer um mato. E quis mostrar pra você aqui essa parte do barranco. Esse barranco eu preenchi com caramelo. E agora,
Eu vou trabalhar com um pouquinho do sépia. Toda a área de... Aqui, ó, embaixo do mato. Toda a área de cima dele, na verdade. Eu coloco a tinta e puxo na direção dos risquinhos. Você tem uma porção de risquinhos aí. Aqui embaixo, eu vou pôr também um pouquinho do sépia. Pronto. Com o pincel sujinho mesmo, vou pegar um pouquinho do areia e eu vou fazer aqueles risquinhos. Não é uma coisa muito simétrica e nem muito matemática. Você vai colocando de forma irregular. Mas de vez em quando você deixa um vir até o final, assim, ó. Quando tem esse dentinho, você deve colocar aqui, ó, passando reto. Prontinho o barranco. Agora eu vou terminar o matinho aqui e eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do lado de lá. Olha só como ficou. A princípio, o verde maçã, ele é clarinho, então ele não deixa a marcação tão forte. Mas eu deixei e eu vou acrescentar. Com o pincel número 6, eu vou colocar um pouquinho do verde pântano para fazer um pouquinho mais de profundidade nessa área aqui que tá mais próxima da gente. Ó, bem pouquinho. E eu vou colocando como sombra. A sombra, ela tá sempre por trás. Olha como vai realçando. Não pode fazer linha, tá? Você tem que trabalhar assim, ó, fazendo ondinhas. Olha como ele realça as partes mais altas, mais claras. Então, isso aqui é só para dar um toque. Lá em cima nem precisa, porque quanto mais profundo, mais longe. Aí pode ficar mais... A cor não precisa ficar tão nítida. Agora, aqui na frente, eu quero que fique bem forte a cor. Agora, nós vamos fazer o principal dessa paisagem, que é a cachoeira. Nós vamos usar verde pântano e azul caribe. E um pouquinho de branco. Mas antes, a água, ela é transparente. Ela vai refletir a cor que tem em volta. Aqui a gente tem bastante verde e a gente tem o céu azul. Então, a água vai puxar para esses tons. Eu vou colocar aqui, ó, uma pincelada de verde, duas, de verde pântano, uma pincelada de azul caribe. Tô colocando em cima do verde pinheiro aqui, que não tem problema. Aqui do lado, eu vou colocar uma pincelada de sépia, porque a gente tem pedras aqui também. Então, as pedras, às vezes, aparecem numa cachoeira. Você viu que eu fiz vários desenhos. Num lugar, é a água que tá mais aparecendo mais. No outro lugar, é a pedra, a transparência. Enfim, nós vamos trabalhar ela inteira. Depois é que a gente vai colocar a água, que é o branco final. Para começar, aqui, ó, verde pântano, azul caribe e branco. Não precisa nem misturar muito, mas tem que ficar uma proporção igual dos dois, assim. Eu vou começar aqui, ó. Essa parte aqui, ela é água. Então, eu vou preencher mesmo. Aqui, eu vou ter um pouquinho de pedra aparecendo. Aqui vai ser água de novo, ó. Aqui vai ser água. Sempre eu vou pegando aqui, ó, um pouquinho de cada para fazer a mistura. Outra coisa, você tem que fazer isso aqui bem rapidinho, porque antes de secar, a gente tem que colocar o branco. Colocar a primeira mão do branco. Aqui, esse espaço também é água. Eu vou deixar aqui um buraquinho para colocar a pedra ali. Que a gente tem a mesma situação, ó. Eu tenho água aqui. É uma sequência. Então, eu vou colocar na parte de baixo, deixando ali um buraquinho.
Lembrando que se você se enganar em algum lugar aqui, preencher, não tem problema, tá? Sua cachoeira pode estar num outro momento, porque aqui, essa parte aqui é a aguinha que tá descendo, mas a gente tá vendo as pedras embaixo. Então, onde tem o risco, eu vou colocar a aguinha, ó, tá vendo? E depois eu venho com a pedra ali embaixo, aparecendo só um pedacinho. Se você vai fotografar uma cachoeira, você nunca consegue duas fotos iguais. Porque a água que está sempre em movimento, ela vai se apresentar diferente. Acho que aqui em cima eu vou preencher um pouquinho mais. Vou pôr um pouquinho aqui na borda também. Se você quiser, pode dar uma pausa nesse ponto aqui, para você fazer a sua olhando. Agora, com o pincel sujinho mesmo, antes de continuar aqui a água, cadê? Só vou limpar o pincel aqui bem na base. Agora, eu tenho sépia, eu vou colocar o verde pântano junto. Então, sépia e verde pântano. E com essa misturinha, eu vou preenchendo os espaços que sobraram. Você põe a tinta no espaço, preenche ele, mas não deixa aquela mancha, você tem que dar uma puxadinha. Você vai misturando, coloca, preenche o espaço vago, leva o pincel naquelas fendas que ficaram. Uma coisa que você pode fazer é colocar o diluente em toda a cachoeira antes de começar a fazer esse processo aqui de mistura. Isso vai retardar a secagem e você não vai ter problema em trabalhar com a tinta seca depois, porque caso contrário pode secar, aí você não consegue fazer aquela misturinha bonita. E o branco não pode ficar assim muito espivitado. Pronto, coloquei. Lavo meu pincel rapidinho. Começo agora com o branco. Primeiro, eu vou fazer uma linha ali em cima, ó. Depois, eu vou puxar o branco apertando o pincel. Esse ainda não é o branco final. Então, você não deixa aquelas linhas sem limpar o teu pincel. Olha, eu coloco bem em cima da área que ficou o azulzinho com verde pântano e eu dou uma limpada para fora. Eu não deixo aquele brancão puro. A gente vai fazendo devagarinho. Devagarinho que eu digo é pedacinho por pedacinho. Não é para fazer muito lento, porque senão vai secar e daí fica difícil. Aqui, essa água bateu, fez espuminha. Então, eu também faço espuminha. Cada vez que bate, faz espuminha para fazer um novo movimento. E aqui já começa a cair novamente. Aqui também, ó, fez espuminha novamente. Se você bate o pincel na mesma posição, vai ficando assim, ó, os quadradinhos. Então, você bate assim e assim, vai dançando com o pincel. Aqui eu tenho um movimento assim, meio, ó, a água tá caindo. Escorrendo um pouco. Não precisa desmanchar esse babadinho aqui.
Mas aí aqui embaixo tem alguns risquinhos que nós deixamos. Lembra que nós fizemos o escurinho deixando uns risquinhos. Agora aqui embaixo, essa parte aqui, ainda vou trabalhar com o verde pântano e o azul Caribe. Porque isso daqui, ó, é a espuminha da cachoeira. Agora eu vou acrescentar um pouquinho mais do verde pântano e vou fazer aqui, ó, uma... Aqui, quase puro. Vou colocar puro. Em volta dessa espuminha, que eu tenho risco ali marcando, vou colocar um pouquinho do verde pântano puro. Agora eu vou trabalhar aqui com aquela misturinha da água, verde pântano com azul, essas linhas. Isso também tem que ser trabalhado assim, bem rápido, porque a gente vai colocar o branco aqui. Aqui embaixo vou deixar o verde pântano puro, porque isso daqui é uma pedra. Aqui já vou deixar escurinho também. Sujei tudo com a tinta, agora eu já venho com o branco puro, colocando nos intervalos e misturando. Viu a necessidade da tinta estar úmida? Porque aí você tem uma mistura. Se tiver seco, você não consegue misturar. Aqui tenho pouca tinta, eu vou colocar um pouquinho mais. Tô trabalhando com pântano puro. Mas sempre trabalhando com um pouquinho de cada cor no pincel para fazer a sombra e depois o branco puro para fazer a luz. Outra coisa, aqui, ó, você vai deixar a tinta sempre na horizontal. Você não vai fazer risco assim. Coloquei a espuminha. Embaixo da espuminha é aquele escurinho que eu coloquei, acabei cobrindo aqui. Eu vou pôr um pouquinho mais. Se tiver mais escuro, vai realçar ainda mais a espuma. Aqui no cantinho, eu vou deixar também o verde pântano puro. Aqui, ó, você já termina e já pode fazer aqui o acabamento, ó, a linha da superfície da água. Vai ficar mais escurinho ali. Bom, essa parte a gente deixa secando, porque depois a gente vem com a tinta branca pura, realçando os lugares onde tem o branco, que é onde tem a água. E nós vamos lá pra cima, porque a gente vai fazer a arara. Usando o pincelzinho 2, nós vamos fazer essa asa de fora com azul turquesa. Assim, ó, bato o pincel ali, puxo pra dentro. Olha só como eu tô fazendo. Vai batendo o pincel ali, puxando pra dentro. Já deixando preenchidinho e pronto. Isso vem até essa área aqui. Depois, o lado de cá é a mesma coisa. Eu vou fazer essa parte e já te mostro. Já coloquei o azul. Agora, eu vou usar o amarelo ouro. E o amarelo, eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou preencher essa área aqui, a segunda área, sem encostar no azul, porque senão, como você viu aqui, ó, ele vai esverdear. Tá? Depois que eu preenchi, aí sim, eu vou pegar só na pontinha um pouquinho do amarelo, vou bater em cima do azul e vou puxar pra dentro. Ele vai criar uma areazinha verde, só que você não puxa muito, porque a gente precisa do amarelinho puro aqui. Depois que eu fizer isso, aí eu vou pegar um pouquinho do branco, mas bem pouquinho, e eu vou puxar. Vou começar daqui, não, vou começar daqui, ó.
bem pouquinho. Agora, eu vou colocar o vermelho. Perceba que ele tem um risquinho aqui na cabeça, no pescoço, né? Eu vou pegar um pouquinho do azul turquesa para fazer essa sombra aqui, ó. Vai sumindo. Ainda com o vermelho, eu vou fazer aqui, ó, a última pena. Ela vem até aqui. E como tem uma divisão aqui, aí você coloca um pouquinho de sombra. Coloquei azul novamente. Que são várias camadas. Agora, essa parte, eu vou colocar um amarelo aqui, ó, bem no meio. Vou completar com azul. E isso chega aqui, bem no meio das costas dela. Se precisar, pode pôr um pouquinho mais do amarelo. Eu vou colocar no meu. E um pouquinho do branco desse lado aqui, ó. Eu vou crescer esse vermelho. Isso daqui, a gente é tão pequenininha que a gente nem enxerga direito. Mas dá pra ter uma bela noção do colorido ali. Em cima do azul aqui, ó, um pouquinho do branco. Até desse lado aqui também tem um pouquinho assim. Agora, eu vou preencher. Essa aqui, ela tem um bico e ela tem uma partezinha aqui que é branca. Preenchi de branco, já peguei o sépia e vou fazer o bico. Preenchendo. Ficou grande, vou crescer a parte branca aqui um pouquinho. E com o branco ainda, eu vou separar o bico. Primeiro que eu tenho aqui em cima, assim, ó, uma linha branca. Que é curva, vem até a ponta. Depois eu tenho bem no meio aqui outra linha curva. Você pode olhar no teu risco que você vai ter isso daqui. E embaixo um pouquinho. Aqui vou disfarçar essa luz. Misturando um pouquinho. E agora eu venho com o sépia. Vou fazer aqui, ó, o contorno de dentro. E escurecer um pouquinho aqui. Na parte de baixo. Posso até pôr um olhinho nela. Aí, ficou com um bicão. Vou contornar aqui embaixo também. Aqui a gente tem umas manchinhas de vermelho. Eu coloquei 3 risquinhos. Pronto, a arara é isso. Nesse ponto, eu vou fazer o tronco da árvore. Eu vou usar o sépia e o verde pântano. Pincel número 2, ele tá bem aparadinho. Eu vou pegar um pouquinho do sépia e um pouquinho do pântano no mesmo pincel. E eu vou sair com esse galho daqui, ó. Vou deixar aqui ele mais grossinho. Assim, ó. Quase 1 centímetro. Quando chegar aqui, ele vai se dividir. À medida que vai subindo, vai ficando mais fino. Vou fazer um outro aqui do lado. Um pouquinho mais fininho. E assim, eu vou fazendo, quando vai chegando na ponta do galinho, você vai afinando. Eu vou fazer, eu vou pôr uma luz nesse tronco. Aqui tá bem molhado, eu vou pôr uma luz com o branco, só um pouquinho do lado direito. Então, aqui, ó.
Não precisa esfregar, só você colocar a tinta. E pode ficar assim, falhadinho. Vou terminar todo o meu galho, depois eu te mostro. Olha como ficaram os galhos. Agora vamos ao acabamento geral. Primeiro, vamos iluminar um pouquinho mais essas pedras. Eu tô usando areia, já tá seco, então a textura vai ser diferente. Quando você colocar a tinta, você vai ter dificuldade de misturar. E é por isso que você vai deixar a tinta. Você coloca, dá uma limpadinha, uma arrumadinha com o pincel e deixa. Se você colocar muito, você pode tirar. Você pega a outra tinta mais escura e volta e pinta de novo. A sua pedra vai ficar um pouquinho mais clara, só isso. Ali em cima, aqui eu completei, olha, eu fiz mais duas pedras aqui, duas pontas. Ainda meio úmidas, mas já tô colocando a luz. Do outro lado, vou fazer também um pouquinho. Aqui é uma área bem escura, então vou pôr só um pouquinho. Um pouquinho aqui no barranco, só nessa área. Ali dentro não, ali deixa bem escuro. Pronto, agora eu vou pegar o pratinho de novo, o pincel grande, o pincel 14. E eu vou começar, tô usando amarelo limão. Eu vou colocar o pincel bem de ponta, tá vendo? Se quiser, você pode tirar o excesso aqui no pratinho. O meu, eu tenho um pouquinho de tinta aqui. No meio dessa área grande, eu vou colocar um matinho mais claro. Ó, coloca aquela coroa e vai limpando o pincel para trás. Aqui eu quero deixar um pouquinho mais. E aqui no meio um pouquinho mais. Pronto. Esse a gente vai deixar para fazer em azul. Esse amarelinho eu vou passar pro lado de cá e eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um verdinho e esse verdinho sobe em cima da pedra. Então eu vou fazer uns raminhos saindo para fora e venho sumindo com essa tinta para dentro. Aqui, ó, atrás da árvore eu tenho um outro espaço. Eu não carreguei o pincel de tinta novamente. Então, ele tem um pouquinho menos. E eu vou fazer aqui uma divisão também. A bordinha do mesmo jeito. Coloco o amarelinho. Vou passar aqui por cima da pedra. Esse matinho tá caindo em cima dessas pedras. Vai sumindo para trás. Posso até aqui, ó, o pezinho da árvore reforçar um pouquinho, sem muita tinta. Agora eu vou lavar meu pincel. Eu vou pegar o azul Caribe. O meu azul tá meio durinho, então eu vou colocar no pratinho, tirar o excesso. E aqui eu vou fazer uma árvorezinha, mas eu não vou fechar inteiro. Eu vou fazer aqui, ó, a primeira camada. Não precisa seguir o verde que tá embaixo, tá? Aqui, ó, venho até aqui o final. Vou passar um pouquinho em cima dessa pedra. Agora eu vou fazer uma segunda camada. Terminar aqui. Só isso. Passo pro lado direito. E aqui eu tenho... onde era uma pedra que eu resolvi fazer um matinho. Esse matinho vou fazer em azul também. Caindo aqui, ó, em cima dessa área escura. Não se esqueça que você não deve preencher inteiro com esses arremates. Lavo meu pincel novamente. E agora eu vou pegar o amarelo ouro.
Também coloco aqui, tiro o excesso, mas o pincel tá carregadinho. Com o amarelo ouro, eu vou fazer na sequência aqui, ó. Eu vou passar em cima da pedra. Limpo bem de leve. E aqui pro lado esquerdo, eu vou fazer aqui, ó, também na sequência do azul. Uma moitinha com amarelo ouro, caindo as pontinhas em cima do barranco. Aqui vou pôr um pouquinho também. Só limpando o pincel aqui, ó. Peguei um pincelzinho 2. Eu vou pegar um pouquinho do branco, pouquinho. E nesse azulzinho, eu vou fazer uma segunda camada de batidinhos. Bem leves. Ele vai dar uma iluminada nesse azul. Do lado de cá também. Não bata de forma aleatória. Vai fazendo esse movimento. Nesses azulzinhos, com o pincel 0 e o sépia, você vai fazer assim, ó, uns galinhos. Nós temos 2 camadas de azul. Entre elas, você pode colocar uma porção de galinhos. Se o teu sépia não apareceu muito, você pega um pouquinho do areia e passa bem por cima. Olha como ele realça, como ele aparece e fica discreto. Não pode fazer galinho muito grosso, tá? Porque é um arbusto bem pequeno. Prontinho. Faço do lado de cá também. Ó, aqui coloquei direto com areia, porque era muito, o espaço é muito pequeno. Eu vou colocar ainda um pouquinho do rosa escuro. Eu gosto do rosa escuro. Onde que eu vou pôr? Aqui, ó. Saindo por cima. Ficou um branquinho, clarinho ali, gostei dele, então eu vou deixar. Vou pôr o rosa escuro aqui. E pro lado de cá eu vou colocar um pouquinho também. Eu acho que é aqui, ó. Do lado do azul. Só um pouquinho. Se a gente bater um pouquinho de branco, olha o que eu tô fazendo, em cima, ele vai realçar um pouquinho mais. Mas tem que ser bem leve para não desmanchar aquele batidinho que a gente tinha lá embaixo. Aqui, principalmente, ó, ali em cima do verde, ele some. Se coloca um pouquinho do branco, ele aparece. Pronto, essa parte finalizamos. Agora, nós vamos colocar o branco na cachoeira. Pincelzinho 2, pego o branco bem leve, só de um ladinho, viro aquele ladinho pra cima. Olha como o branco puro agora aparece. E você vai colocando assim, ó, de leve. Não vai preencher inteiro. Vai fazendo risquinho, porque a cachoeira, ela cai assim de risquinho. Em cima vai uma linha branca. E vai ficar assim, ó, uns buracos. É assim mesmo, por isso que a gente fez aquela sombra. Aqui a gente vai ter novamente um batidinho. Só que não precisa chegar muito na borda, você pode deixar o batidinho bem no centro, porque a gente já tem ali, né, um preenchido. Próximo, olha como eu vou fazendo. Não precisa que todos cheguem lá em cima. Aqui batidinho novamente. Não precisa preencher toda essa área gordinha aqui de batidinho. Pode deixar uns fundos aparecendo.
aqui eu vou trabalhar fazendo esse movimento, ó. Vou crescer um pouquinho aqui, uns pra fora. E aqui vai ser só os puxadinhos mesmo. Vou terminar essa área, já te mostro. Olha, eu quero mostrar essa parte aqui, que eu fiz o batidinho, e depois eu fui dando batidinhas de pincel assim, fazendo esse movimento, tá? Daí fez esse acabamento aqui. Caso precise, depois que você terminar e secar, você pode realçar todas essas batidinhas coloridas, você pode fazer de novo, com bastante cuidado. Agora, eu vou fazer umas pinceladinhas com verde pinheiro, pincel 14, tirando aqui, ó, no pratinho, nessa árvore pelada. Eu vou deixar umas folhinhas nela. Eu não vou preencher inteiro, mas eu vou fazendo batidinhas assim, principalmente nas pontas. A ideia seria deixar a árvore seca, só que com essa exuberância de mata aqui, não tem lógica uma árvore seca. Bati um pingo ali, ó, deixei cair o pincel. Só que, como tá bem na linha onde eu pretendo fazer uma moldura, ainda não sei como vou fazer, mas agora eu preciso fazer e passar por cima daquilo ali. Olha como é fácil fazer a árvore. Se você gostou, deixa o seu comentário. Eu gosto de saber o que vocês estão pensando a respeito do trabalho. Ó, deixei aqui esse espaço meio quadrado, porque eu quero fechar aqui, tá? Então, a minha árvore vai ficar bem grande. Se você não quiser, não precisa colocar. Se quiser mudar o tom, eu tô usando verde pinheiro, pincel 14. Se você quiser mudar, você pode. Você é livre para fazer o colorido que quiser. Use esse trabalho da forma que você quiser, pode pintar numa tela, eu vou ficar muito feliz em ver depois. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página, www.sonarupinturas.com.br. Há aquelas pessoas que me apoiam, o meu muito obrigado. E agora, vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Aqui vocês estão vendo o Tom e a mãe do Tom. Ele é meu aluno virtual que mora em Montes Claros, Minas Gerais. O Tom é um artista que gosta muito de cores e anda fazendo experimentos na pintura. Essa tela ele pintou com tinta acrílica para presentear a mãe por ocasião do Dia das Mães. Parabéns, Tom! E continue colocando esse sorriso lindo no rosto de sua mãe, viu? Hoje, o meu beijinho especial vai para você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.